Olá, meus amigos, muito boa tarde, sejam todos aqui muito bem-vindos a esse nosso canal que é voltado sempre ao tema de holding familiar, planejamento patrimonial e sucessório do patrimônio da família através principalmente de holding familiar. Então, eu sou Gleice Alves, advogada, trabalho com esse produto espetacular, que eu sou simplesmente apaixonada por ele, por suas repercussões, né? Já falei aqui em algumas oportunidades. Trabalho com esse produto já há aproximadamente 6 anos, quase 7 anos, e resolvi realmente criar esse canal para a gente trazer cada dia mais temas. Nós temos aí que holding tem estado cada vez mais sob os holofotes. As pessoas realmente descobriram essa excelente ferramenta para planejamento patrimonial e de fato ela o é. E muitos profissionais também têm tentado enveredar pelo trabalho com holding, que é um trabalho muito bom, é um trabalho muito gratificante, muito rentável economicamente, né? De fato, é um trabalho muito gratificante para o profissional, seja ele advogado ou contador, mas que também, como tudo na vida, tem seus desafios, né? Tem seus desafios. Trabalhar com holding não é simplesmente um mar de rosas, a gente precisa aí enfrentar algumas tormentas pelo caminho, como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Então, o objetivo desse canal é nós conseguirmos compartilhar informações e tornar aí essa travessia cada vez mais fácil, cada vez mais rápida, entender quais são os pontos de gargalo, quais são os pontos que podem gerar aí controvérsias e discutirmos sempre à luz da jurisprudência e sempre à luz da legalidade de tudo que nós temos aplicado até hoje. Ok, meus amigos? Então sejam todos muito bem-vindos. Se esse tema te interessa, se o conteúdo do canal faz sentido para você, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Esse canal é feito para vocês e com a ajuda de vocês, né? Hoje eu recebi muitos elogios, agradeço a todos que vêm aqui elogiar, mas eu sempre deixo claro que a estrela do canal são vocês, que trazem temas, que trazem dúvidas, que trazem cada vez mais fomento às abordagens aqui. Ok, gente? Então, o tema de hoje é um tema que ele pode parecer muito técnico juridicamente, mas, como eu disse, ele é bem comum. Eu acho que para ler texto de lei e ler jurisprudência, vocês não precisam de mim, vocês não precisam do canal, né? Vocês põem lá no Google e vocês vão ter acesso a tudo. O objetivo aqui é a gente trazer questões práticas no dia a dia, certo? E hoje nós vamos falar do tema 1048, tema 1048 do STJ, que teve julgamento em abril desse ano, abril de 2021, tá certo? É um tema que trata sobre prazo decadencial para ITCMD não declarado, tá certo? Então, vamos lá. Vou fazer aqui uma breve introdução para você se situar e a gente já vai entrar no tema específico do julgamento e o que é que isso tem a ver com holding, né? Porque o que eu achei mais interessante, gente, do julgamento desse tema é que ele está baseado exatamente num planejamento patrimonial e sucessório feito através de holding, uma holding sociedade anônima, tá certo? E aí ele engloba, né, principalmente, eu vou até ler aqui o número do RESP aqui, o 1.841.711 Minas Gerais, eu vou falar um pouquinho sobre o outro RESP também, mas ele trata de uma situação também que já foi tratada aqui, que é base de cálculo da doação quando a gente está tratando de cotas de sociedade, né, ou ações, no caso de sociedades anônimas, ok? Mas vamos lá, qual é a celeuma e o que é que isso tem a ver com a gente, né? Tem tudo a ver. Bom, havia uma briga do fisco com os contribuintes, só para variar, né, sobre o início da contagem do prazo decadencial para o fisco constituir o crédito tributário quando se tratar de doações em que o contribuinte não declara ao fisco estadual a ocorrência dessa doação, desse ato gratuito, né, gracioso de transferência de patrimônio, certo? Então, uma breve recapitulada aqui, a gente sabe que o ITCMD é um imposto de competência estadual e que, em regra, ele está sujeito a lançamento por declaração, certo? Gente, não vou entrar aqui esmiuçando isso, porque senão o vídeo vai ter 2 horas, certo? Não é esse o objetivo. Está sujeito ao sistema, voltando, o ITCMD está sujeito à sistemática dos lançamentos por declaração. E como funciona isso? Como funciona basicamente a sistemática do lançamento por declaração?
o contribuinte dá ao fisco as informações necessárias para que haja a constituição do crédito tributário, certo? Normalmente através do preenchimento de formulários, né, e de requerimentos na própria administração tributária estadual, e aí o fisco vai, de posse daqueles elementos, ele vai constituir o crédito tributário através de um lançamento por declaração, ou seja, a gente declara e o fisco constitui o crédito tributário, faz o lançamento, manda a guia, o contribuinte paga, ok, temos aí, né, a extinção desse crédito tributário mediante pagamento, ok? Então, basicamente, o ITCMD está sujeito a essa sistemática de lançamento por declaração. E aí, gente, vamos lá, existe, né, na verdade, né, havia não, existe, isso é muito atual. Em algumas situações em que o contribuinte, ele percebe que a administração tributária estadual, muitas vezes ela não tem procedimentos específicos para alcançar esses atos de liberalidade, essas doações. E muitas vezes não há uma fiscalização efetiva. E aí o contribuinte, ele esquece, digamos assim, né, de fazer essa declaração. Ele diz assim, vou esperar o fisco vir atrás de mim, eu vou correr o risco, eu vou doar e não vou comunicar, tá certo? Não vou comunicar nada, vou deixar correr o prazo e aí o fisco tem 5 anos para vir atrás de mim e me cobrar esse imposto que eu sei sabidamente que deveria recolher, mas que eu não vou. Ou seja, o contribuinte se omite, tá certo? E aí, gente, havia uma briga em relação ao início da contagem desse prazo de 5 anos. Ok? Qual era a briga que existia e que foi pacificada no julgamento desse tema 1048 pelo STJ? Bom, a sistemática de contagem é pelo 173, inciso 1 do CTN, que diz que o início da contagem desse prazo decadencial ocorrerá 5 anos do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ou seja, primeiro dia do exercício seguinte, aquele da ocorrência do fato gerador. Ou seja, exemplo, se eu pratiquei uma doação lá em 1º de junho do ano de 2021, o início, e não declarei, dolosamente não declarei, o início do prazo decadencial para o fisco fazer o lançamento de ofício dessa obrigação que eu omiti, eu não declarei, eu varri para debaixo do tapete. O fisco tem 5 anos para constituir esse crédito tributário contado de 1º de janeiro de 2022, ok? Primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, que é o que se considera o lançamento da ocorrência, o exercício de ocorrência do fato gerador, ok? Mas o fisco não queria isso. Qual era a briga que existia? O fisco dizia assim, olha, não é da data do dia, do primeiro dia do exercício seguinte, aquele da ocorrência do fato gerador, não. A interpretação que eu quero, fisco, é primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ou seja, primeiro dia do exercício seguinte, aquele que eu tomei conhecimento da ocorrência do fato gerador. Ou seja, o fisco queria que o prazo de 5 anos só se iniciasse não da ocorrência do fato gerador, mas do conhecimento dele sobre a ocorrência desse fato gerador. E a justificativa era qual? Não tenho condições de tomar conhecimento de todas as doações que ocorrem em âmbito nacional e que possam ser tributadas aqui pelo estado X, Y ou Z, ok? E aí ele dizia, olha, não, eu quero que esse prazo de 5 anos comece a contar do exercício seguinte da minha ciência. E eu, por sua vez, nesse caso especificamente, não preciso fazer muita força, porque enquanto eu não tomar ciência, não conta nenhum prazo contra mim. Gente, essa era a briga. E assim, não sei se tem algum procurador aqui estadual na nossa audiência, não sei se eles estão me ouvindo, como diria Rick Chester, respeito máximo por vocês, mais alto lá, né? A gente vai acabar gerando, se essa interpretação tivesse sido aceita, que ela não foi, o STJ afastou esse entendimento, a gente teria uma situação de não caducidade
do direito do fisco de constituir o crédito tributário, né, gente? A gente teria uma situação de não caducidade aí desse direito potestativo e fica numa situação que é pior de imprescritibilidade, porque se não contou a decadência, a prescrição então nem se fala, né? Ela jamais começaria praticamente. Então, assim, a controvérsia que existia nesse tema 1048, o ponto-chave, e aí eu vou ler aqui a delimitação de controvérsia que consta nos RESPs, tá certo? É nesse ponto. Quando se inicia a contagem de 5 anos, quando se inicia esse primeiro dia do exercício seguinte, ok? Contribuintes queriam primeiro dia do exercício seguinte a ocorrência do fato gerador. O fisco queria primeiro dia do exercício seguinte aquele em que eu tomei conhecimento da possível ocorrência do fato gerador, ok? Então, estamos dentro dessa questão. E quais foram os RESPs que foram aí julgados dentro desse tema? Temos 2 RESPs estados de Minas Gerais, tá certo? O RESP 1.841.798. Não se preocupem em anotar porque vai ficar na descrição do vídeo, é só vocês olharem ali que vai estar lá, tá certo? E o RESP 1.841.711 também em Minas Gerais, tá bom? Mas nesse RESP 1.841.711 a gente tem uma questão a mais, eu vou falar aqui, tá bom? Então vamos lá, a delimitação, o tema é 1.048 STJ, tema de recurso repetitivo, tá certo? E a delimitação da controvérsia, eu tô com o acórdão aqui, e eu vou ler, para ser bem fiel, né, ao texto. Delimitação da controvérsia do tema 1048. Definir o início da contagem do prazo decadencial, previsto no artigo 173, inciso 1 do CTN, para a constituição do imposto de transmissão, casa-morte e doações, referente à doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual. Então, a questão aqui era, o contribuinte, a questão da controvérsia, ele fez uma doação de ações de uma SA de capital fechado, que são aquelas SAs que não fazem comercialização de ações em bolsa de valores, tá certo? E aí é bem semelhante a uma limitada com cotas sociais, tá certo? Do ponto de vista da sistematização da doação, porque a gente não tem uma cotação em mercado aberto. Quando a gente tem uma cotação, uma SA que está fazendo venda de ações em bolsa, é muito fácil de você fazer a valoração daquela doação, que é a cotação em bolsa da ação no dia da doação. Não tem para onde correr, gente. Mas quando você tem uma SA de capital fechado, se assemelha muito a uma limitada, a doação de cotas de uma limitada do ponto de vista da valoração desse ativo que está sendo doado, tá certo? Mas o tema se envolve nessa questão. E aí, o que aconteceu? Houve um planejamento sucessório que foi executado através de uma holding, uma SA de capital fechado. Houve a doação de ações para os filhos desse doador, os donatários eram os filhos, né? Mas ele não fez a declaração dessa doação junto ao fisco estadual, no caso aqui, Estado de Minas Gerais, para que se procedesse o respectivo recolhimento TCMD, tá certo? E aí, qual foi a questão, né? O contribuinte, no caso aqui, foram 2 doações, uma doação do ano 2006 e uma doação do ano 2008, tá certo? Eu sugiro a leitura porque esse acórdão especificamente, ele trata muito de conceitos. Então, se você não tem muita habilidade em entender muito essa diferença entre prescrição, decadência tributária, contagem de prazos, né? Se você está se familiarizando com isso agora, dá uma lida lá, porque a especificação dos conceitos foi muito bem feita, tá certo? E aí, vamos lá. Ele trata especificamente do início dessa contagem de prazo, e nesse caso foi uma doação de ações que foi realizada entre um doador e o donatário e seus filhos, e ele não declarou ao fisco estadual, no caso aqui o fisco de Minas Gerais, as doações de 2006, ok? Então ele alega decadência do prazo para o fisco constituir esse crédito tributário, entendendo que o início da contagem do prazo se deu em 1º de janeiro de 2007, já que as doações ocorreram em agosto de 2006, ok? Um outro ponto que está sendo debatido aqui, que nós já tratamos aqui, é sobre a base de cálculo de outras doações que foram feitas no ano de 2008. E aí, em relação a essas doações de 2008, não é o tema 1048, mas que foi objeto do acórdão, tá certo?
eles questionam base de cálculo. E aí, gente, é muito importante a gente ver aqui, porque o que é que aconteceu? O contribuinte doou pelo valor que constava no estatuto e pelo valor nominal dessas ações, pelo valor de subscrição dessas ações na época lá da instituição dessa SA, né? E o fisco de Minas Gerais autuou dizendo, olha, não, é o valor patrimonial apurado em balanço, acompanhado inclusive das declarações de imposto de renda que foram entregues à Receita Federal referentes àquele exercício, para comprovar que o balanço não foi manipulado. E aí, esse recurso, gente, ele é importantíssimo porque ele trata logo de dois temas que nós tratamos aqui no canal já, tá certo? A questão do ITCMD, o início da contagem do prazo, e o outro, base de cálculo. Mas vamos voltar aqui um pouquinho, em relação ao prazo. Qual foi a tese que foi fixada? Bom, gente, nesse julgamento foi fixada a tese de que quando o contribuinte ele não procede à declaração dessas doações para que o fisco possa fazer o lançamento tributário e cobrar o ITCMD, o início da contagem do prazo para o fisco é do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido executado, considerado este lançamento, esse exercício que o lançamento poderia ter sido executado, o exercício de ocorrência do fato gerador. Então, não é da ciência do fisco, né? Exatamente pelo que foi tratado. Você entra numa situação de não caducidade desse débito, né? E aí, trouxe uma questão muito interessante, dizendo assim, olha, o fisco tem mecanismos de saber disso. O fisco pode firmar convênios com as juntas comerciais, o fisco pode firmar convênios com os cartórios de registro de imóveis, né, para ser notificado dessas doações quando elas ocorrerem. O fisco pode fazer convênio com a própria Receita Federal para ter acesso às declarações de imposto de renda em que constem doações para eventualmente verificar se houve o respectivo recolhimento do ITCMD daquela doação, né? Então, o entendimento foi, olha, o fisco, desculpem, mas o termo é esse mesmo, o fisco tem pernas para alcançar esses fatos geradores, né? Eu não posso aqui penalizar o contribuinte com uma situação de não caducidade para que o fisco fique no melhor dos mundos e diga assim, não, eu tenho 5 anos da data que eu ficar sabendo, se eu não ficar sabendo, não está contando prazo para mim. Essa tese foi afastada, né? E aí, gente, a gente precisa trazer aqui um ponto muito importante. Às vezes o cliente, ele verificando algumas inconsistências nas legislações estaduais, especialmente no que tange a essa doação de cotas e de ações, né? Porque esses fatos geradores, eles não eram tão comuns, muitas vezes na época em que essas leis foram editadas, né? Na sua grande maioria, podem olhar, leis aí que foram logo após a Constituição Federal de 88, que não tiveram atualizações ao longo do tempo, né? Muitas vezes você vê legislações de ITCMD extremamente atrasadas. E aí elas não preveem essas nuances relacionadas a essas novas modalidades e possibilidades de doação. Antes se acreditava que você só poderia, se acreditava do ponto de vista jurídico, né? Só se entendia que você poderia doar carro, dinheiro e imóvel. E a gente hoje vê uma gama infinita de possibilidades de doações, por exemplo, como criptomoedas, né? Legislação estadual não prevê como valorar essas doações. E aí, muitas vezes, o contribuinte tenta seduzir o profissional e diz assim, ai não, doutor, mas então, peraí, tenha calma. Quer dizer que o fisco não tem como me pegar, a expressão muitas vezes é essa, quer dizer que o fisco não tem como pegar essa doação. Quer dizer que, então ele tem que vir atrás de mim, tem um prazo de 5 anos. Ah, não, doutor, então peraí. Não, de repente a gente espera, eu estou descapitalizado, né? De repente já recolhi TBI lá atrás, se for um caso de recolhimento de TBI que você não tem como fugir, né? E tudo, então não, peraí, eu de repente eu prefiro correr o risco, né? E aí, meus amigos, às vezes você, seduzido pela vontade de fechar o planejamento com o cliente, você acaba sendo, digamos assim, hipnotizado pelo canto da sereia. E você acaba embarcando nessa do contribuinte, nessa do cliente,
porque afinal de contas é ele que está sugerindo, não é você que está falando. E aí, gente, eu particularmente tenho muita reserva com isso. E eu digo logo, olha, meu papel é esse, nós temos que recolher, né? O correto é fazer o lançamento, fazer a declaração, vamos fazer a declaração, vamos fazer o lançamento. Se o contribuinte, ele vai pagar ou não esta guia, é com ele, né? De repente, ele possa até virar para você e dizer assim, não, então eu vou fazer com o doutor fulano, porque o doutor fulano quer correr o risco comigo. Ele tenta passar para você, né, a culpa de ter que estar pagando esse ITCMD, por exemplo, porque de repente você não se garante, você não quer pegar, né, na mão dele para correr esse risco com ele, né, gente? E assim, eu particularmente não dou essa sugestão aos meus clientes de não pague, a legislação é falha, verifiquei aqui, estudei a legislação, vi que eles não têm critério, não vamos pagar, não tem pegado, não tem cobrado. Isso não pode partir do advogado, jamais, né? E nem do contador, na minha opinião e no meu posicionamento profissional. Por que isso, gente? Porque o prazo para o fisco cobrar ainda é muito grande. E a gente tende a pensar que o fisco não vai encontrar essa doação, né? Às vezes, não, mas um aditivozinho que foi passado lá na junta, ele não vai ver. E hoje, com o aparato tecnológico que existe para cruzamento de dados e de informações desses órgãos públicos, né? O fisco imagina hoje, né? Imagina daqui a 5 anos. Então, o fisco certamente, em algum momento, ele poderá vir atrás dessa obrigação que não foi cumprida, e essa autuação, ela não é barata, porque ela vai vir acompanhada de multa de mora, juros de mora e ainda uma possível multa de ofício pelo descumprimento dessa obrigação. Ok, meus amigos? Então, é um barato que pode sair muito caro no final. E sabe o que é pior, gente? É como eu já vi em alguns cursos de holding, alguns profissionais, professores falando isso, inclusive na pós que eu fiz em tributário. Se a culpa é do cliente, ele põe em quem ele quiser. E ele fatalmente colocará em você. Ele vai dizer que não foi orientado por você. Ele vai dizer que você não tinha dito a ele que havia essa possibilidade. E sabe o que é pior? Ele não vai dizer isso para você não, porque ele sabe que recebeu essa orientação. Ele vai dizer isso na mesa de outro profissional. Ele vai dizer isso lá na secretaria de tributação, né? E pode ter até os de má fé que cheguem a dizer isso, né, lá na OAB, né? Lá na OAB, dizer, não, o advogado não me deu essa orientação aqui, eu tô autuado, né? Eu vim aqui fazer uma reclamação contra ele aqui na OAB do estado. Gente, não se iludam, né? Quando as pessoas veem a conta e que ela não é barata, isso pode trazer problemas. Tá bom, meus amigos? Então, não vamos enveredar por esse caminho, sabendo que a contagem do prazo é de 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador. Tá bom? Esse vídeo já passou um pouquinho aqui do meu script. Eu vou gravar um outro vídeo que vai sair na quinta-feira, falando sobre uma outra situação envolvendo essa mesma hipótese, tá certo? Que é quando o cliente declara a menor, tá bom? Vamos partir aí o vídeo, fazer uma parte 1, parte 2, porque senão fica muito longo, tá bom, meus amigos? Então, eu espero ter trazido aí a mensagem. Se esse conteúdo fez sentido para você, marca, deixa seu like, convide seus amigos que tenham o mesmo interesse para seguir o canal. Quanto maior for a nossa comunidade, mais a gente vai conseguir gerar conhecimento e agregar valor a esse trabalho com holding, que é tão gratificante, é tão bom, mas que também enfrenta seus desafios. Ok, meus amigos? Obrigada e até o nosso próximo vídeo.